Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais esse domingo que Deus nos concedeu para estudar a sua palavra, para estarmos diante dele na beleza da sua santidade. Então, meus prezados, a paz do Senhor, tenham um bom dia. E aqui está conosco o pastor Exídio, nosso professor, e nós vamos começar com oração, nós oramos, depois nós vamos falar detalhes sobre a lição de hoje e ver onde está baseada. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Prazer estar com os irmãos mais uma vez. Vamos orar. Senhor, pedimos a tua bênção, ó Pai, sobre a ministração desta lição, neste domingo, dia 11 de abril, domingo abençoado. Pai, por teu Espírito Santo, nos guie, nos oriente e usa, Senhor, essa lição para edificar, consolar e orientar todos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós estamos hoje nessa mais uma edição da Escola Bíblica Dominical, a segunda lição do segundo trimestre, que tem por título O Propósito dos Dons Espirituais. Nós estamos estudando desde o início do ano sobre o pentecostalismo, o Espírito Santo, os dons, e agora entramos nos dons. A lição de número 2, de 11 de abril, que tem por título O Propósito dos Dons Espirituais. E o texto base, meus irmãos, para quem não tem a revista da Escola Bíblica Dominical, ele encontra-se na primeira carta, epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 8, 11, capítulo 12, versículos de 8 a 11, e depois vamos para o capítulo 13, logo em seguida, e 2 versículos 1 e 2. Amém? O pastor Exídio vai já dar sequência, lendo o textual, e assim nós vamos já. Muito bem. Com a lição. A verdade prática se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 12, que diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Muito bem. A verdade prática diz: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Uma pura verdade, né, pastor? Verdade. Leitura bem clássica, 1 Coríntios 12, verso 8 diz: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e ao outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora, em 1 Coríntios 13, versículo 1 diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. Muito bem. A lição de hoje, como é de praxe, se divide em 3 tópicos. O primeiro é: os dons não são para elitizar o crente. 2, edificando a si mesmo e aos outros. E 3, edificar todo o corpo de Cristo. O objetivo geral é para o senhor, professor Silas. Bem, meus irmãos, o objetivo geral da lição diz: mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas para edificá-lo. Muito bem. Os específicos são: primeiro, conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente. 2, explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. E o terceiro objetivo específico é expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo em geral. Professor Silas, o senhor pode ler a introdução? Bem, a introdução diz, abrindo a revista, né? Nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedido por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos,
fortalecendo assim a igreja de Cristo, né? Ok. Dentro desse ponto, a introdução, alguma observação, professor? É só que os dons, né, realmente fortalecem o crente, edifica a igreja, né, pastor? Então Deus cuida da igreja direitinho mesmo, viu, pastor? Visto que Deus quer uma igreja viva, atuante e dinâmica, né? Só para trazer mais luz sobre a introdução, apenas eu quero dizer o seguinte, que os dons do Espírito são recursos indispensáveis para o corpo de Cristo. Isso aqui é ponto pacífico. Eles contribuem para a expansão da igreja. Por isso que nesse trimestre e no anterior, né, estamos ensinando, estamos estudando a respeito desses dons. E precisamos, dia após dia, buscá-lo. Não é isso, professor? Verdade, pastor. Muito bem, passemos agora para o tópico 1 da nossa lição, que tem como assunto o tema: os dons não são para elitizar o cristão, o crente. Isto é, os dons não é para uma casta, não é para tornar a pessoa besta, nem muito menos abestalhada. Primeiro, a igreja coríntia. Eu vou ler aqui, depois faço as considerações. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo à igreja, recebeu a visita do apóstolo. Aí nós destacamos de vermelho aí no slide, quando diz: por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar que aquela igreja, ou que naquela igreja, nenhum dom lhe faltava, 1 Coríntios 1:7. Professor Cílio, suas considerações. O pastor Paulo conhecia muito bem aquela igreja, né? Ela estava assim, localizada, era uma igreja, é uma cidade muito rica, né? Isso. Mas tinha, porém, muito idólatra, né? Então, aqueles cristãos que aceitavam Jesus já vinham com aquele vício, né? Então, a igreja foi, Paulo esteve nela, não sabe-se, talvez que tenha sido Paulo que deu início àquela igreja, né? Inclusive, ele pregava na sinagoga ali, ensinava o pessoal, mas é uma igreja que tinha, segundo ele falou, tinha todos, ele falava no finalzinho, nenhum dom, como eu leu, lhes faltava. Mas parece que a igreja não sabia administrar aquele dom, não sabia conduzir aquele dom, ter proveito, aproveitar aquele dom, inclusive numa cidade daquela que merecia ser tratada muito bem pelo Evangelho. Eu queria trazer uma observação, Cília, e minhas irmãs, meus irmãos, sobre um pouquinho da história do ambiente lá de Corinto, né? No tempo de Paulo, Corinto era uma das maiores cidades do Império Romano, tinha mais ou menos 500 mil, né, ou mais de habitantes. Era a terceira cidade do Império, depois de Roma e Alexandria. E Corinto tornou-se famosa por sua frouxidão moral. Lá em Corinto existia o termo corintianizar, que era um termo que diz respeito ao viver como Corinto. Em outras palavras, era uma expressão proverbial para a imoralidade, ou seja, uma vida moralmente depravada, entregue à devassidão. Isso. O culto mais famoso da cidade era o da deusa Afrodite, deusa do amor e do sexo. Conforme a história nos conta, mais de 1000 sacerdotisas serviam como prostitutas religiosas no templo desta deusa. Assim, era o viver em Corinto. E aí, como já disse o professor Cílio, Paulo estabeleceu a igreja em Corinto mais ou menos por volta do ano 50, 51, né, quando passou 18 meses lá, conforme Atos 18, 1 ao 23. E a primeira epístola foi escrita por volta de 54, 56, depois de Cristo. Isso está em Atos, capítulo 18, verso 24 a 21, 16, que é na terceira viagem missionária. E, como já foi dito, e vamos repetir que é importante, esta epístola, a primeira epístola aos Coríntios, foi escrita com o propósito de corrigir desordens que haviam surgido na igreja, principalmente o que diz respeito aos dons espirituais. Verdade. Acho que é ponto pacífico, né? É pacífico. Essa observação nós vamos situar, né? E aí, como as pessoas se convertiam, né, traziam muitas esquisitices. Era vício, a cidade estava plantada na idolatria, ele se convertia, igual o judaísmo, por exemplo. O judaísmo, para ser cristão, ele já vinha com aquele costume. Né,
aquela cultura, Aí, né, de aí, Ciro, aí devassidão o à apóstolo cidade de Paulo, Corinto, por exemplo. sabiamente, escreve a carta para corrigir. Podem continuar, Ciro. Obviamente, Então, vamos lá. Então, vimos a igreja de Corinto, como é que surgiu, etc., o ambiente. Né? Agora vejamos, né? O 1.2, que fala que Corinto era uma igreja de muitos dons, porém com observação, mas carnal. O senhor pode ler para nós Vamos lá esse então, item 2? vamos ler o tópico 2 diz o seguinte: uma igreja de muitos dons, mas carnal, olha só. Que coisa, hein? Os dons do Espírito Santo, concedidos por Deus à igreja de Corinto, tinha por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho. A proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebia do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual, etc. Só um pouquinho, Ciro. Querido irmão, querida irmã, o slide que vocês estão aí olhando tá de vermelho, tem azul, tem vermelho, tem um azul mais escuro. Por que esses destaques? São pontos que nós entendemos que é preciso dar uma ênfase maior. Continue, Silas. Muito bem. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Aí eu faço um parênteses aqui. Ainda mais com muitos dons. Com muitos dons, pois né? Que coisa, gente. Como pode uma igreja dessa? Então, vem lá. Por isso, Paulo a chama de carnal e imatura. Isso. Como este relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadores de serenidade, espiritualidade e santidade. Isso. Uma igreja onde predomina a inveja, contenda, dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim carnal. Como Paulo realmente expressou dentro ali. desse ponto aí, Gonçalo, tá bem pastor, claro. Os dons, como diz aqui, uma igreja, ela tinha todas as características de ser uma boa igreja, porque tinha os dons, olha só, até parece um paradoxo. A igreja cheia de dons que promove a santidade, que promove a espiritualidade, que promove o evangelismo, que promove uma audácia para a igreja enfrentar com as maiores dificuldades, porque ali tem os dons de fé, de curar, de maravilha. Ora, era uma igreja que tinha que chamar a atenção para si, né, pastor? Tudo para a sua igreja, realmente. Para ser uma igreja operosa, bem instada mesmo ali. Mas como assim? Na verdade, a maioria dos seus membros vinha de uma cultura pervertida, né, pastor? Isso. Sem ensino, sem instrução, sem doutrina, sem nada, né? Muito bem. E foi aí que houve a intervenção de Paulo. E muito bem, a intervenção pelo Espírito Santo. Verdade. Os dons espirituais edificam a igreja, que não era o caso de Corinto naquele momento. Isso, não estava sendo trazendo a confusão, né? Eu queria trazer a observação, minhas irmãs, versículo que Silas disse, é interessante, observe, né? Tinha todos os dons espirituais, conforme 1 Coríntios 1,7, mas muitos, enfatizando, né? Eram imaturos, insubmissos, ignorantes da doutrina reveladora dos dons, além de carnais. E não é isso que acontece hoje, Silas? Perfeitamente. Perfeitamente. Aí, fechando esse ponto, quer dizer, né? Havia mudança de dons, porém, o nível de maturidade espiritual era muito abaixo, muito aquém daquilo que Deus requer de uma igreja espiritual, de cristãos espirituais. Então, é bom deixar bem claro aqui, né? Em uma igreja é possível haver crentes fervorosos que gostam de movimento e agitação. Isso, não somos contra o movimento, não somos contra a agitação, porém, é possível que haja tais situações, sem, contudo, haver o quê? A verdadeira espiritualidade, a devinda de uma vida comprometida com o Espírito Santo. E tal fervor é passageiro, ao passo que a verdadeira espiritualidade está intimamente relacionada ao exercício quê? Da piedade e de uma vida cristã consagrada, embasada nos ensinos da palavra de Deus. Silas, podemos continuar? Sim. Então, estamos vendo aí no tópico 1, os dons não são para elitizar o crente. Vimos 1.1, vimos como era a igreja de Corinto, o que aconteceu lá, o ambiente, etc. Vimos agora 1.2, que a igreja de Corinto, né, tinha todos os dons, porém, infelizmente, não utilizavam conforme a palavra de Deus. Agora vejamos 1.3, que o dom, detalhe, dom não é sinal de superioridade espiritual. Vou repetir. A pessoa pode ter o dom que tiver. Não quer dizer que a pessoa é espiritual. Bom que seja,
mas nem sempre ter o dom significa ser espiritual. Eu vou ler aqui, Silas, e depois você faz suas considerações. Né? Vamos lá. Muitos crentes, está no 1.3 no slide, muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Está de vermelho aí no slide, né? Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Aí nós destacamos de azul no slide, que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são, está grifado aí, né? Não são garantia de espiritualidade genuína. Aí sim, agora de azul no slide. Muitos, disse Jesus em Mateus 7, 22, 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Silas, as considerações. Como o irmão leu aí, foi lido aqui no texto, para a gente de conversa, os dons não é dado por questão de mérito. Né? Como diz ali em primeiras cartas de Coríntios 12, 11, né? Ele diz que todas as coisas, agora repartindo particularmente cada um como ele quer os dons. Então é deleitar, é o que ele quer, né? Então o Espírito Santo concede como quer e quem quer, né? Olha só. Na realidade, Deus, na sua grande misericórdia, Ele quer uma igreja poderosa, irmão. Ele quer uma igreja santa. Dinâmica, né? Dinâmica. Tem a dons, tem o fruto do Espírito, tem tudo. Então, a igreja, essa igreja que tinha tudo para ser uma igreja base, uma igreja assim, da época lá, né? Bondade, misericórdia para abençoar a igreja. Deus quer isso, né? Os crentes. Edificar a igreja. Quem recebe tem uns dons, edifica a si mesmo e pode edificar a igreja também. Com certeza, vai mais à frente. Mas tem que saber usar o dom, né, pastor? Tem que saber usar o dom com Silas, eu quero fazer uma observação. Quem tem não é o superquente nem santarrão, não. Não quer dizer que o Espírito Santo escolhe, você é santo, eu vou dar para você que é santarrão. Não existe. Absolutamente. É quem Deus dá quem Ele quer. Ele é soberano. Agora eu queria trazer uma observação, minhas irmãs, meus irmãos, viu, Silas? Sobre essa parte aqui do item 3, né? Dom não é sinal de superioridade espiritual. Observe. Não. A espiritualidade de um crente, viu, minhas irmãs e meus irmãos, não pode ser aferida pela manifestação dos dons espirituais. Quer ver exemplo? O apóstolo Pedro e o apóstolo São João, principalmente o apóstolo Pedro, corrigiu esse equívoco logo nos primórdios da igreja, quando o povo maravilhou-se ante a cura do coxo de nascença. Isso está em Atos 3, verso 1 ao 11. Quando Pedro e João iam ao templo, como vocês conhecem a história, conhecemos a história, estava lá o coxo, e Pedro disse, não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos, em nome de Jesus que te levanta e anda, e o coxo andou. Então o povo ficou maravilhado, querendo endeusar Pedro e João. E o que é que Pedro disse? Varões, Israelita, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Está Atos 3,12. Aqui está claro, o apóstolo Pedro deixou claro que o milagre aconteceu não por seus méritos, bondade, santidade, espiritualidade, mas através da fé em o nome de Jesus. Está em Atos 3,16. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, o milagre é uma autenticação da mensagem do Evangelho para a salvação de vidas, não motivo de espetáculo ou de superioridade espiritual. É isso, Silas? Verdade. Ele usou o dom com humildade. Com humildade. Com humilde. Não somos nós, é Deus na nossa vida. Isso é para Deus, a glória é para Deus. Silas, faça a síntese do tópico, por favor. Bom, o tópico, a síntese do tópico aqui... Tópico 1, né? Tópico 1 diz assim, os dons do Espírito Santo, né? Os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina
eles não devem ser usados para elitizar o crente. Não, muito bem. Eu quero crer que aqui está pouco passivo, né? Eu quero deixar aqui bem claro para as irmãs e irmãos, viu, Silas? É que, mas parece que a lição está sendo repetida. Não. O que está ocorrendo aqui é um aprofundamento a mais de um ponto anterior. Isso. A lição passada, vimos que os dons são dados por Deus, por Jesus e o Espírito Santo. É a Trindade que dá os dons. E hoje nós estamos tentando, buscando entender pela palavra qual é o propósito em Deus, né, distribuir os dons. E nas próximas aulas vamos analisar dom a dom. Eu vou lá para o tópico 2, que tem como assunto a lição, como está aí no slide, edificando a si mesmo e aos outros. Esse é o papel dos dons. 2.1, edificando a si mesmo. Eu vou ler aqui. Paulo diz, está aí no slide, né? Nós grifamos, que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. Aí está de azul no slide. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do quê? Do falar em línguas concedidas pelo Espírito Santo com o objetivo de edificarem a si mesmos. Agora, de vermelho, nós destacamos aí, né? Aqui, ó, isto, de vermelho, não significa que o apóstolo dos gentios proibiu falar em línguas publicamente, mas, ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento íntimo com Deus. Não é? Portanto, falar, orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Tem a ver com comunhão íntima entre o adorador e o Espírito Santo. Não é isso, Silas? Verdade. Sua observação sobre esse ponto. Aqui, pastor Paulo trata mais especificamente do batismo do Espírito Santo, né? Não falar em línguas estranhas, para não ter assim muita confusão na igreja, né? Isso. Muito bem. Na realidade, Deus pela sua bondade, né, e misericórdia, Ele quer abençoar a igreja com o batismo do Espírito Santo. Quer que as pessoas sejam batizadas, sejam encorajadas, né, a ter o batismo do Espírito Santo, falar a língua estranha, que é uma bênção. Só quem recebe tem aquela emoção de falar. Só que Paulo fala, olha, tem alguma coisa que não está sendo bem usada entre vocês aí. Está havendo assim um certo descontrole. Descontrole, né? Um certo descontrole. Isso. Então ele foi ali para ajudar, né? Ó, vocês têm que saber usar o dom. Muito bem. Na realidade, o dom edifica você mesmo, pode edificar a igreja. Desde que para edificar a igreja tem que haver interpretação. Tem que haver interpretação. Então vamos saber usar o dom de língua, o batismo do Espírito Santo. E realmente, como leu aí, ele não proibiu, muito pelo contrário. Ele queria que todos tivessem falado, eu tenho todos os dons, quero que pessoas falem mesmo. Muito bem, muito bem. Esse ponto aqui é tranquilo, né, Ciro? É porque, vê mesmo, meus irmãos, queridas e queridos, fiquem tranquilas e tranquilos, viu? Olha, as lições, a partir da próxima lição, ele vai falar sobre os dons, palavra de sabedoria, que vai ser analisado dom a dom, com calma, tá bom? Aqui é só visão panorâmica. Isso. Aqui é só então, uma geral, né? Isso, então estamos no tópico 2, edificando a si mesmo e aos outros. Vimos que as línguas, quem fala em língua, edifica a si mesmo, está em íntima comunhão com o Pai, né? Isso, e 2, edifica os outros. A língua só edifica os outros quando há interpretação, ou quando a profecia e a língua interpretada edifica os outros. Vejamos aqui, 2.2, se pode descer, por favor. Vamos lá. 2.2 é o seguinte, tem por título, edificando os outros. Isso. Então diz aqui o texto da lição. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais. Que maravilha, né? Mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Minhas irmãs, no slide está de vermelho, viu? Olha só. Continue, Cília, por bondade. Desculpa. Eles não ajudavam, não procuravam ajudar muitas pessoas. Isso. Por isso, o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com edificação da vida do outro irmão em Cristo. Isso. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando o dinheiro em troca de bênçãos, buscamos os dons espirituais. Isso. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e aos outros. Que coisa maravilhosa. Muito bem. E agora está aí de verde, de verde no slide, né? Verdade. Em lugar... Olha só. De buscar prosperidade, então, devamos o quê? Focar o quê?
buscar servir a Deus, visando o quê? A edificação de si e dos outros. Dos outros irmãos. Alguma observação, Silas, sobre esse ponto? Pastor, edificar até o crente, né? Então edificando o segundo ponto aqui, que nós estamos no segundo ponto, né? Aqui fala dos dons relacionados com as pessoas, né? As pessoas. Então, olha, a pessoa tem que saber usar os dons. Ela edificando a si mesma, ela pode também edificar os outros, usar com amor, repartir, ela tem amor. E o pessoal com aquele dom, parece que está veredizado, não, o dom é meu, eu falo língua estranha mais do que você, eu tenho isso, aquilo, outro, talvez com exibicionismo. Né? A palavra de Deus, ela elimina, ela abomina o exibicionismo. Tudo isso é para a glória de Deus. A igreja fala sobre humildade, irmão. Nós temos que ter humildade. O portador, além da sua própria edificação, se ele for fiel, aí tem. Se for fiel à própria edificação, ele tem que relacionar esse dom para as pessoas, ajudando as suas necessidades. Tem pessoas, tanto necessidade espiritual, até material. Quem tem o amor de Deus, meu irmão, ele se compadece dos outros. E com dom mais ainda. Silas, então vamos entender. Então, línguas... o falar em línguas, a pessoa se auto-edifica, isto é, ok? Verdade. Quando lá em Coríntios capítulo 4, versículo 12, Paulo diz aos que desejam dons espirituais, procurem progredir neles para a edificação da igreja, tudo em torno da igreja. O que é edificar? Vamos tentar definir o que é edificar. Minha irmã, meus irmãos, edificar significa fortalecer e promover a vida espiritual, a maturidade e o caráter dos crentes. Essa edificação é obra do Espírito Santo através dos dons espirituais e do ensino da palavra. Portanto, concluindo esse ponto, não pode haver, viu, Silas, igreja edificada, não pode haver igreja edificada, se os membros não tiverem, edificação espiritual, se os membros não forem edificados na sua espiritualidade. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 14, 4, é que o que profetiza edifica a igreja. Então, quem fala a língua estranha edifica a si próprio. E para edificar a igreja, o dom de línguas tem que haver o que? A interpretação, que equivale à profecia. Então, Paulo está dizendo que tudo seja feito para a edificação do corpo de Cristo. Muito bem, passemos para o 2.3, que tem como assunto edificando até o não crente. Detalhe, os dons espirituais, além de edificar o crente individual, edificar a igreja, pode também contribuir para a edificação, esclarecimento, fazer o incrédulo conscientizar-se de que Deus está naquele lugar. Vou ler aqui, Silas. Aqui, ó. Está de azul aí na tela, no slide, que os irmãos estão vendo aí. Observe. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem línguas, isto é, a edificarem-se a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. Aí embaixo tem o comentário da Bíblia de estudo, a aplicação pessoal diz sobre esse texto, abre aspas, embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Fechando esse item 3, está aí de vermelho no slide. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões, que já é uma aplicação para nós, devem ser edificados, sejam crentes ou não, por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho, se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado. É o próprio Paulo dizendo. Aqui é rapidinho. Fala língua estranha, é você e Deus, edifica a si próprio. Se é língua estranha, logo o outro não vai entender. Nem o irmão e nem a pessoa que não é crente. Se houver interpretação, aí sim, a interpretação vale como uma profecia, assim como o dom de profecia. Silas, suas considerações. O Paulo aqui continua batendo na tecla, na tecla do uso dos dons para edificação. No caso aqui, língua estranha, ele fala também sobre o uso e o comportamento de quem fala. Mas ele insiste
na edificação do crente. E não crente, né? Através até dos dons de profetizar. Isso. Que alcança todas as pessoas, meus irmãos. Isso. Ao passo que as línguas, se ocorrer a interpretação, o não crente não vai entender o que está falando, né? Língua, né? Já a profecia anuncia a palavra de Deus. Eu me lembro de um jargão, pastor Isidro, um congresso que eu tive escola dominical no Rio de Janeiro, há algumas décadas atrás, parece que era Bienal da Escola Dominical, coisa assim. Lá, eu vi lá uma frase, que não me recordo quem foi o autor dessa frase, e falava o seguinte, eu estou dando um exemplo aqui de escola dominical, e falava assim, olha, professor avivado, o professor de escola dominical, um professor de escola dominical avivado, aluno avivado. O aluno avivado, a classe vai ser avivada. Isso, vai. Se a classe é avivada, as demais classes avivadas, a igreja vai ser avivada. Vai ser então, irradiando, aqui ocorre uma cadeia de avivamento. Isso. Olha, o crente avivado, ele vai contagiar. A igreja vai ficar toda avivada. Então, vamos usar o dom para a edificação da igreja também e dos outros, inclusive não crentes também, pastor. Observa, Silas, primeira carta aos Coríntios, rapidinho, que importante, que os próximos lições vai ser falar só sobre um específico. Aqui, ó, Paulo em 1 Coríntios 14, verso 24, 25 diz, se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, está em Coríntios 14, verso 24 e 25, e algum infiel entrar, isto é, na igreja, de todos é convencido e de todos é julgado. O segredo do seu coração ficará manifesto, assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está entre vós. O que Paulo está dizendo? Né? Língua estranha, quem fala língua estranha, lógico, ninguém entende. Mas quando a língua, a interpretação, se torna uma profecia. E quando o dom de profecia se manifesta, que é público, que todos entendem, poderá acontecer o quê? De um incrédulo, de alguém que está ali, duvidoso, meio cético, o Espírito Santo vai falar o coração dele e ele vai sair aí glorificando o Senhor. Então, resumo da obra. Fervor espiritual, escute minha irmã, meu irmão, sem maturidade espiritual, pode gerar divisões, tal como ocorreu na igreja de Corinto. Inversamente, o Senhor Jesus disse que os cristãos devem ser conhecidos pelo amor demonstrado entre si. Essa é a principal característica e marca de uma igreja espiritualmente madura e sadia. E qual é o segredo para isso? O segredo está em quê? Da liberdade do Espírito Santo e ser ensinado, orientado pela palavra de Deus. Silas, síntese do tópico, Vamos lá para a síntese do tópico, diz o seguinte, meu irmão, olha só. Maravilha. Os dons só têm uma razão de existir na vida do crente. Por quê? Edificar a vida do outro irmão em Cristo. Eu ainda vou até além, edificar a igreja também. Que é a razão de ser. E o último tópico, 3, tem o seguinte tema: edificar todo o corpo de Cristo. Aqui é um objetivo. Nós vamos ser bastante breve, porque nas lições passadas e as que virão, e vai ampliar muito o informe sobre isso aqui. 3.1, Silas, é com vocês. Vamos lá, 3.1 diz o seguinte aqui, o nosso texto. Os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. Isso. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Conforme diz Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Efésios 4:16, diz o seguinte: os membros do corpo, cada qual com a sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais e alcança seu propósito. Fecha aspas aqui, né? Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Sim. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar os nossos interesses em primeiro lugar. Muito bem. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. Pura verdade. Né? É isso aí. Só pode ter alguma precisação de fazer isso? Pastor, na verdade, o apóstolo conjuga aqui o amor com os dons. Está conjugado. Fica junto, é um binômio, praticamente. Né? Que deve fazer parte da igreja
e parte de cada membro da igreja, de crente, se não tiver amor, né? Quando há amor, os dons, meus irmãos, eles são usados com sabedoria, fazendo grande efeito na obra de Deus, né? Edificando os irmãos e edificando a própria igreja também. Então, Deus dispensou o amor conosco para glorificar o seu nome também. E quem é a igreja? Seus membros. Então, nós temos, os membros da igreja, temos que praticar, se tiver os dons, praticar os dons em benefício dos outros também, Pai. Se recebemos com amor, então vamos dar com amor. Muito bem. Que é considerado uma grande virtude, o amor. Silas, e aí podemos dizer o seguinte, podemos fechar esse ponto, dizer o seguinte, ó, os dons espirituais, escute minhas irmãs, meus irmãos, são dádivas importantes e necessárias à igreja nesses últimos dias que antecedem a vida de Jesus. Porém, é importante frisar, mas o amor, que está em Coríntios 13, representa o quê? A essência da vida e do caráter cristão. Portanto, os dons espirituais e o fruto do Espírito, Silas, como se diz, devem caminhar juntos para que a igreja seja plenamente edificada e o nome do Senhor glorificado. Olha só o que Jesus disse em Lucas 6,44. Uma árvore é identificada não pelas folhas e conhecida não pelas folhas, mas a árvore é identificada e conhecida mediante os seus frutos. Minha irmã, meu irmão, que tipo de frutos você está produzindo? Será que são frutos que glorificam o nome do Senhor? Pense, questione, se autoavalie. Continuemos. 3.2. Falemos também desse ponto que é interessante, que é os sábios arquiteto do corpo de Cristo. Aqui está falando, né, que Deus estabeleceu pessoas para que sejam bons edificadores. Vou ler aqui. Quem diz aqui? Está aí no slide. Deus levanta homens para edificar espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja, portanto, né, está aí de azul, é o edifício de Deus. Os ministros, pastores, obreiros, pregadores, ensinadores, são o quê? São os sábios arquitetos, né? Ok? Aí de vermelho na tela, o fundamento já está posto pelos apóstolos. Que fundamento é esse? Isso. Jesus Cristo. Está em 1 Coríntios 3,11. Mas, olha a observação, meus irmãos, mas os ministros, que aqui é pregador, ensinador, aquele que foi vocacionado para o ministério dos ministros, tem de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Fechando, aí está de verde. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança de hoje. Abre aspas, mas veja cada um como edifica sobre ele, isto é, sobre o fundamento que Jesus estabeleceu, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Silas, comentários aí, Silas. Pastor, o irmão já falou tudo, mas só acrescentando um pouquinho aqui, Deus quer manter a igreja bem arquitetada, né? Edificada, uma igreja espiritual e poderosa, né? Isso. Para tanto, ele coloca homens santos, capacitados, né, seus ministros, né, para ministrar essa arquitetura desse belo espiritual templo, né, edifício, né? Então a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja de Jesus Cristo, né? A igreja está bem alicerçada, né, pastor? Como já leu aí, né? Fundamentada na doutrina da palavra de Deus pelos apóstolos, né? Através dos apóstolos. Então, está aí essa arquitetura. E Deus quer essa arquitetura bem equilibrada. É um edifício bonito, perfeito, espiritual, que está aqui no mundo, irmão, para... Muito bem. Silas, dentro do que você acabou de falar, glorificar o seu nome. Dentro do que você está falando, Silas, o apóstolo Paulo, viu, minhas irmãs e meus irmãos, na primeira epístola escrita aos Coríntios, capítulo 3, verso 9 e 11, diz o seguinte, abre aspas, diz ele, porque nós somos cooperadores, Paulo está falando dele e dos obreiros, né? Somos cooperadores de Deus, Paulo falando. Aí Paulo, dirigindo-se à igreja, diz, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Aí Paulo traz aqui um detalhe. Segundo a graça de Deus, portanto, né,
que me foi dada, diz Paulo, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Aí vem um detalhe, diz Paulo, mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque, diz Paulo, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus. E aí, quem são, né? Conforme Efésios 4, Silas, verso 11 e 16, diz que lá que Deus levantou homens, pastores, ensinadores, evangelistas, mestres, enfim, pessoas vocacionadas para que se encarreguem da edificação espiritual e doutrinária da igreja, conforme a palavra de Deus. Então, todo dom de serviço, dons espirituais, todos eles têm que ser, né, usados conforme o manual de Deus, e os dons ministeriais são instrumentos de quê? De ensinar, de corrigir, de edificar para a glória de Deus. Vamos continuar? Último item. 3. Despenseiro dos dons. Vou ler aqui, Silas. Vamos lá. Em 1 Coríntios, o apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Nós destacamos aí, né, de vermelho. 1 Pedro 4, 10, 11, ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Aí mais adiante está grifado desta forma: os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus, como já falamos. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando o quê? A edificação do corpo de Cristo. Fechando, está aí de azul na tela, cada um, portanto, isto é, se você tem os dons espirituais, tem os dons de serviço e tem os dons ministeriais e espirituais, então cada um administre aos outros dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. É isso? Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, né? Para que em tudo seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todos sempre. Silas, é com você. Pastor, como o irmão falou aí, aqui há uma comparação aqui, uma analogia que ele faz do dispenseiro, né? Isso. Aquele que guarda as provisões, que tem as provisões de mantimento para alimentar quem está sob seus cuidados. No caso aqui, a gente pode falar os líderes da igreja, os obreiros, ou quem detém aquele dom de ministrar, né, a palavra de Deus, que é o alimento espiritual do crente, irmão. Olha, então, assim, os dons que Deus que lhe é dado é para servir, para alimentar e deixar bem sólido este edifício que é a igreja de Cristo Jesus. Os membros fortalecidos, pastor, se um membro é bem fortalecido, aquela igreja também é fortalecida, isso, é bem edificada. Vai produzir membros fortalecidos. Vai produzir membros fortalecidos. Toda aquela geração de crente ali é fortalecida pelo aquele dom que Deus dá a quem sabe usar. Quem sabe usar. Sila, eu queria ter uma observação Paulo ainda. Adverte bastante isso aqui. Interessante, Sila, lá em 1 Coríntios 4, porque tudo que temos que falar aqui, minhas irmãs, nós temos que ter base bíblica, tá? Até porque nós somos leais aos princípios da palavra. 1 Coríntios 4, 2, viu, minha irmã? Diz que, olha o que Paulo diz. Paulo diz que os homens nos considerem, viu, Silas, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Olha só. Paulo dirigindo a liderança da igreja, que as pessoas nos vejam, é isso que Paulo quer dizer, como responsável pela boa administração dos bens espirituais. Continuando, aí Paulo diz mais, olha só o que Paulo diz, e que cada despenseiro seja fiel. Qual é o seu dom, minha irmã? Qual é o seu dom, meu irmão? Qual é a sua vocação? Você tem sido fiel
naquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer? Continuando, não é? E que cada um seja fiel. Fiel em quê? Aí eu parafraseio, em administrar uns aos outros dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, minha irmã, não sei qual é o seu dom, não sei qual é o seu, os seus talentos espirituais, as suas habilidades que Deus deu para você, minha irmã, meu irmão, não sei. Se é pregar, pregue. Se é ensinar, ensina. Se você tem o dom de profecia, faça tudo para a glória de Deus. Tudo seja para a glória de Deus. Sabe por quê? Rapidinho. Portanto, o alvo divino dos dons nada mais é, já falamos, vamos repetir aqui, é a edificação do corpo de Cristo. Agora tem um detalhe, Silas. Infelizmente, minhas irmãs, meus irmãos, infelizmente, alguns que nós não podíamos deixar de falar isso aqui. Alguns fazem uso errado dos dons, Silas. Vemos crentes tentando usar os dons para alcançar interesses pessoais, se locupletar. Alguns acham que, tendo recebido um dom, torna-se mais conveniente exercer, escuta, Silas, observe, em um trabalho especializado à parte da igreja. É um ledo engano. Escute, a igreja não precisa de nenhum trabalho especializado à parte dela, como, por exemplo, um trabalho específico na área de dom de profecia, um trabalho específico na área de dom de curar, um trabalho específico na área de discernimento de espírito ou revelação, como queira. Não! Por que não? Observe. Todos os dons podem e devem funcionar na igreja nos seus cultos normais, na hora que o Espírito Santo quiser usar os seus vasos. Ok? Isso aqui é um alerta, né? Alerta. Portanto, fechando, muitos não estão mais sendo usados pelo Espírito Santo, mas estão tentando usar o Espírito Santo para benefício próprio, para a vaidade própria. E aqui vem a advertência. Essas pessoas estão enganando a si próprios. O Senhor Deus conhece os corações e as intenções. Haverá um dia, minha irmã, meu irmão, que todos terão de prestar contas ao Senhor a respeito, viu, Silas, da mordomia dos dons e talentos a nós confiados. Que todos nós, ao chegarmos lá, recebamos dele bem-estar, serva, bem-estar, servo fiel. Entra na posse do reino que te espera. Silas, síntese do top, pode fazer? Bom, assim, o top diz o seguinte aqui, meus irmãos, já encerrando a lição. Isso, seguinte, quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Que é a nossa, que é a igreja, né? Somos nós estamos fazendo, nós somos aquele tijolinho que está ali. É uma engrenagem, né? Uma engrenagem. Me desculpe eu ter a sua palavra, é mesmo. Eu comparo os dons como o óleo lubrificante numa engrenagem, no motor. Sem o óleo que lubrifica as peças, nada funciona, trava tudo. Trava tudo. Mas quando há o óleo, a coisa funciona harmoniosamente, com o único objetivo: progresso, crescimento, desenvolvimento. Né, Silas? Silas, agora a conclusão, Silas, com você. Ô, meu irmão, graças a Deus, chegamos ao final desta lição. Maravilha. A conclusão do termo, não sei se você vai ler agora a conclusão. Não, lê a conclusão. Vou ler a conclusão da lição. A conclusão da lição diz o seguinte, já encerramos, né? Isso. A Igreja de Cristo tem uma missão a cumprir. Muito bem. Proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Certo. Diante dessa tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Muito bem. Como já dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortando e consolando. Por isso, nunca devemos usar os dons de Deus em um benefício particular. Muito bem. Como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus
para nós mesmos. Muito bem, Silas. Eu quero fazer o fechamento das minhas palavras, depois passo para você. Como já foi bem explicados os 3 tópicos, né, e a conclusão, eu quero apenas fazer uma observação. Minhas irmãs e meus irmãos, mais uma vez, os dons espirituais estão disponíveis para todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar, conforme Atos 2:39. Repito, cremos, conforme a declaração de fé, na página 161, cremos e professamos que os dons espirituais são atuais e eles estarão à nossa disposição até o dia em que ocorreu o arrebatamento, quando a igreja será entregue nas mãos do noivo. Enquanto Jesus não vier, os dons estão disponíveis para nós. Sua concessão, escute, minhas irmãs, não depende de méritos pessoais. Não é porque fulano tem os olhos verdes, olhos azuis ou castanhos, nada disso. Depende única e exclusivamente, viu, Silas? Da vontade soberana do Espírito Santo. É o Espírito Santo que distribui. Para quem? Quem ele quer, do jeito dele, né, Silas? Fechando a minha fala, lembre-se, minha irmã, meu irmão, querido obreiro, nada podemos fazer sem a graça de Deus, sem o poder de Deus em nossa vida, ok? Observemos, pois, a recomendação bíblica quanto ao uso dos dons. Faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14:40. Deus abençoe a todas e a todos. Silas, é com você. Bem, meus irmãos, já chegamos no final da lição, mas eu queria só para concluir, fazer a conclusão dessa conclusão, o seguinte: a igreja sempre, pastor Exílio, enfrentou lutas desde a sua fundação. Então os irmãos não fiquem desanimados com o momento atual que nós vivemos, não, irmão. Deus está conosco. Vamos buscar mais a Deus. Hoje não é diferente, vivemos num mundo maligno, num mundo hostil, como diz o comentarista, né? É verdade. Então a igreja, necessita buscar os dons com veemência, meus irmãos, para ser poderosa, corajosa, audaciosa, para enfrentar este mundo tenebroso, né? Isso. Então a igreja tendo os dons e sabendo usá-los, irmãos, realmente as portas do inferno não vão prevalecer. E a vitória sempre será da igreja, irmãos. A vitória sempre será da igreja. E a vitória sempre da igreja, ela vai ser a nossa vitória. É verdade. Então não fique desanimado com esse mundo que nós vivemos hoje, que a igreja sempre sofreu. Muito bem. E hoje parece que nós nem sofremos tanto como lá no passado, pastor. Com certeza. Querido Silas, queridas irmãs e irmãos, nós estamos vivendo os princípios das dores. Sim. Tudo isso já foi profetizado, Silas. Pestes, não é? Fomes, convulsão social, política, tudo isso está na palavra, meu irmão, minha irmã. Nós não devemos nos surpreender com isso. Agora, tem um detalhe, Silas, minha irmã, meu irmão, tem um detalhe. Eu e você, nós não estamos sós. Não. João disse: filhinhos, sois de Deus e tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que está em nós? O Espírito Santo, o Consolador. Nessa manhã, desse dia 11, domingo abençoado, receba essa palavra. O Espírito Santo habita em você, está no seu meio, quer te consolar, te confortar, abrir o seu entendimento e mostrar que Deus está no controle da história. Amém? Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final dessa lição. Eu convoco os irmãos, concito os irmãos, para no próximo domingo, que é o dia 18 de abril, né? Lição 18 de abril, nós vamos estudar os dons de revelação. Aí sim, como o pastor Egídio falou no início, nós vamos estudar os dons especificamente. Isso. No final dessa lição. Destrinchar, né, Silvio? Destrinchar os dons. Falar dom por dom, a especificação dele, a realização, o porquê, né? Isso. Mas sempre, todos eles, é para a edificação da igreja, né, pastor? Não há outra distinção. Muito bem. Verdade, pastor? Vamos orar agora pelos irmãos que fizeram aniversário durante a semana de hoje, também aqueles irmãos que estão enfermos, problemáticos, com as famílias, né? Eu até cito o irmão aí, o pastor Sebastião. Isso. Então vamos fazer a oração. Primeiro vamos orar pelos irmãos que aniversariaram, isso, né? aniversário, Senhor, neste momento, Brasil. Apresentamos os irmãos, as irmãs que fizeram aniversário durante esta semana, verdade, inclusive a nossa professora Celine, que fez aniversário, né? Também pedimos pelos irmãos que estão aniversariando hoje, dia 11, Deus abençoe eles e elas
com saúde física, emocional, espiritual, com graça, tudo para a tua glória. Jesus, também, ó verdade, Deus. Pai. Queremos apresentar os irmãos que estão, ó Pai, enfermos, nas UTIs, nos hospitais, ou em casa. Meu Deus, tem misericórdia. Aquelas famílias que perderam parentes, que estão tristes, isolados. Espírito Santo de Deus, conforta, consola, anima. Te apresentamos o pastor Sebastião, amigo nosso, meu, do pastor, do irmão Sila, enfim, grande servo do Senhor. Ó, Pai, visita ele, sua família, faz a tua obra, Pai. Pai Santo, também eu oro pelo presbítero Jairo, meu mentor, meu discipulador, que perdeu a visão e que está com aquele câncer. Senhor, tem misericórdia, visita ele e sua família. Enfim, visita todas as famílias da ADEB, todas as crianças, adolescentes, jovens, senhoras e senhores, todos. Em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa-os. Né? Antes da bênção apostólica, Silas, eu quero dizer para as irmãs e para os irmãos, olha, irmãos, nós estamos sempre mencionando isso. Sobre o Espírito Santo, por favor, eu sei que vivemos uma pandemia, as pessoas não conseguem deslocar, mas nós temos uma proposta para você aprender mais e mais. Acesse, né, o nosso IBADEB, ibadeb.com.br. O que é o IBADEB, professor? Pastor, é o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Nós temos o curso médio em teologia, médio avançado, temos o formação em psicologia pastoral. Acesse, vem estudar conosco, EAD, estão à sua disposição e Deus tem uma bênção para você. Alguma coisa mais, querido? Não, só acentuando o que o irmão falou aí, você quer crescer na palavra de Deus, do conhecimento, frequente ou pesquise o que é IBADEB. IBADEB. E outra coisa, hoje à noite, Silas, aquele culto abençoado, palavra de Deus, louvor e adoração, comunhão, se você pode, venha receber uma palavra de ânimo, de fé e de esperança. Estamos aqui respeitando todos os protocolos sanitários, álcool, gel, é isso? Distanciamento, máscara, tudo conforme, obviamente, né, determina a lei, porque nós somos verdadeiros cumpridores da lei, né? E, obviamente, se tem alguém que nos assiste, está em casa, na UTI, ou está, né, aí em casa, acesse a ADEB Online, você vai ser impactado para a glória de Deus. Iremos agora ministrar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre, amém. Glórias a Deus por isso e que Deus abençoe. A promessa é para nós e nossos filhos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Até a próxima. Até a próxima, irmão. Deus que abençoe os irmãos. Tenha um bom domingo, viu? Amém. Em nome de Jesus. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília.